Amados, paz do Senhor Jesus seja com vocês. Glória a Deus, amém e amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Título da palavra de hoje é: jamais desista da tua fé. É um alerta de Deus, queridos. Nós vamos nos libertar de uma virose. Eu vou estar lendo, eu estou dando férias para os meus pastores leitores. Em Lucas 16, 8 a 12, abre a tua Bíblia lá, aqui já está aberto também, deixa eu ler aqui. Lucas 16, 8 a 12, o Senhor Jesus pronunciou estas palavras. Vamos lá. E elogiou o Senhor o administrador infiel. Cara, o administrador não prestava. Mas foi elogiado, porque se houvera com inteligência, foi esperto. E aí o Senhor Jesus diz, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo são mais espertos do que muitos crentes. É o que o Senhor está falando. E eu vos recomendo, versículo 9, das riquezas de origem injusta, fazei amigos, para que quando aquelas riquezas injustas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então o Senhor diz, use até do dinheiro que você recebe, que vem lá do mundo, que vem um dinheiro que já vem sujo, que passou na mão de tanta gente que não vale quase nada, para fazer amigos, homens e mulheres de Deus que têm tabernáculos, pastores, pastoras, gente que está construindo no reino. O Senhor dizendo, faça desses que estão construindo no reino os teus amigos, para que quando te faltar o apoio material, você tem a bênção desses que estão na linha de frente. Quem é fiel no versículo... aí ele continua, agora é o 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? A que o Senhor está apontando aqui? Ele está tratando de um cara que pegou um patrimônio, ele era o administrador, e ele foi emprestando para as pessoas, não porque ele queria que as pessoas pagassem juros para aumentar o patrimônio. Ele foi emprestando para ganhar prestígio na sociedade, para conseguir o que ele queria. Aí o dono de repente diz, eu vou aparecer aí do nada. Ele corre nas pessoas e diz, olha, quanto é que eu já te dei até agora? Tanto. Se você aceitar me assinar a metade dessa dívida, o outro, tá bom, eu assino a metade. E aí quando chega o dono, ele fala, olha, eu sou justo, viu? Olha aqui, está tudo assinado, está aqui o patrimônio. O dono, não sabendo na realidade, elogiou o cara. Puxa, você até que achei que tinha fragmentado tudo. E o Senhor Jesus diz, então, esses caras na geração deles são mais espertos do que os meus. Aqui nós vamos aprender um princípio, querido, sobre o que é a palavra de hoje. Hoje você vai ser curado, curada de um sentimento. Nós, na nossa vida, tem aquela fase que a gente vai ter que se virar. Nem que tenha que dar cambalhotas. Vai ter que se virar humanamente falando, para resolver questões. Onde nós não vamos sentir que Deus está ali. E nós vamos acabar como aquilo de Neemias. Em nenhum momento você vê Deus dizendo, Neemias, eis que eu te peço, faça isso. Não tem. Tudo que Neemias fez foi no humano, na força humana. Mas quando fazemos isto, e a própria palavra diz várias vezes que a habilidade trará o sucesso. Quando nós começamos a ser hábeis naquilo que estamos fazendo. É muito normal que os demônios de um lado, nossa mente humana de outro lado, nos dizem assim, puxa, então eu acho que o mundo espiritual não interfere em nada aqui.
eu estou tendo que resolver tudo. Então, eu acho que eu era fanático demais. Eu acho que eu estava crendo demais em sobrenatural. Não sei, eu acho que eu estava transferindo muita responsabilidade para Deus, mais do que Ele está disposto a assumir. Eu acho que eu estava me escondendo demais na oração, no crer, no que Ele vai fazer, quando, na verdade, eu estou tendo que me virar. E o pior, quando você não se vira, aquilo sucumbe. E é aí que vem o sentimento. Eu acho que é tudo natural, então. O Senhor falou, vou repetir o que nós acabamos de ler. Tem um administrador que não vale nada, mas o cara era ligeiro. Usou de mecanismo dele para sobreviver àquela situação e foi elogiado. E o Senhor diz, por que os meus, quando chega a hora de terem que sobreviver com habilidade própria, eu não tenho isso deles? Queridos, vou explicar melhor esta palavra. Todos nós nesta vida, Deus vai permitir. Não existe filho ou filha de Deus, que sejam de Deus, que não tenham que passar por essa fase. Eu já passei. Todos nós temos aquela fase que Deus vai permitir que a gente se vire. Para a gente amadurecer. É muito ruim você ter pessoas que têm muito, mas a única coisa que aparentemente lhes falta é um curso de malandragem. Para parar de ser enganados lá fora. É muito ruim. Porque tem crente que está tendo que fazer curso de malandragem para parar de ser enganado. Então, esta fase, a gente vê ela na vida de Neemias, onde ele teve que se virar. Neemias fala, eu não pedi mais para o rei porque fiquei com vergonha dele desprezar a mim, meu Deus, e o projeto. Tudo foi humano, mas foi lindo algo em Neemias. Ele não deixou o sentimento do natural dopar a fé dele. E o termo é dopar. Porque toda hora ele diz, e a obra se adiantava porque a mão do nosso Deus estava sobre nós. Então você vê que ele não abandonou a sua fé. Pastor, mas você já passou por uma situação de ter que se humilhar, contar historinha? Já. Você já passou por uma situação de ter que se antecipar para credor? Já. Mas teve que repetir várias vezes a mesma frase? Várias vezes. É desgastante? Manda o diabo para o inferno. Você acha que eu quero viver aquilo de novo? Maldito Satanás, se eu não tivesse Deus na vida, eu já estaria com cada trauma. Ainda bem que tem o psicólogo, o pastor Dinei, para me curar rapidinho, porque senão eu estava frito. Mas eu passei por aquilo. Tem situação que você vai ter que se virar, se desdobrar, fazer acontecer, de cambalhota, se vira. Mas nem por isso abandone tua fé. Uma coisa é na fase de uma luta, de uma guerra. Outra coisa é o descanso. Quando chega a hora do descanso é diferente. Você terminou de orar, já recebe. É igual a Davi. Ele nem clamou, já foram lá, furaram um bloqueio, desbarataram um exército inteiro, atravessaram, pegaram água, chegaram, toma. Ele fica no palácio, Joabe vai lá, resolve, mata inimigo e a conquista é dada. Mas antes não era assim. Já vamos ler sobre Davi. Vocês foram encurralados, talvez em muitas, alguns é no plural, não é numa situação, em várias, em que tiveram que se virar. Quando casei foi Deus, gente, eu não pedi, não, nada contra ter casado com sua pastora, mas eu não pedi, meus planos eram casar aos 40, porque eu precisava da minha liberdade. Aí Deus falou, você casa. E aí eu casei com uma serva de Deus, uma princesa, e eu me vi tendo que fazer caixinha com ela para a gente pagar as contas da casa. Eu sabia fazer mecânica, mas não estava com estrutura. E ela falou, Wissam, eu vou fazer caixinha de Natal, eu aprendi. Falei, me fala a parte desgraçada disso aí, que eu faço para você pelo menos, para você ser o homem dessa casa. Ah, negócio de cortar a cartolina, não sei o que, deixa que eu faço isso pelo menos. Gente, eu tive que fazer. E foi um mês? Não. 2? Não. Foi muito tempo. Eu não lembro quanto tempo, mas foi o tempo em que o milagre não chegou. Tive que me virar. Eu tive que chegar para a cara e falar, olha, posso usar a sua ferramenta aqui na oficina, a responsabilidade minha, cliente meu, você não se mete com nada. E tudo que eu fizer meio a meio. Tive que fazer isso. Entre cachaceiro, pinguço, eu lá debaixo de carro, fazendo carro, entre aspas, seu. Você me dava para arrumar para você, eu ia lá fazer. E a metade do lucro, eu que trouxe o cliente, eu resolvi, metade dele, só porque eu tive onde enfiar o carro para trabalhar. Já.
ouvindo palavrão, cheirando cheiro de pinga, não pode acender fogo por perto, que o cara pode explodir, pode haver uma intercorrência. Então, eu já passei por isso. Queridos, minha esposa conseguiu um emprego como uma serva de Deus. Eu fiquei tão assim, porque no mundo árabe mulher não trabalha. Eu falava para ela, você quer que eu vá com você no trabalho? Não. Então eu te levo até o ônibus. Eu ia lá com ela de manhã até o ônibus, ficava lá esperando o ônibus chegar. Tenho certeza que não quer que entre aí. Não, tá bom, porque o ônibus parava na porta. Detalhe que para você não significa muito nesta cultura. Para mim era tudo, caramba. Ela chegava, ela me ligava, era a época do telefone tijolo, não existia celular. Ela me ligava, estou saindo. Eu ficava lá esperando. Ela descia do ônibus, estava na porta. Então, aparentemente, Deus mandou casar e me abandonou, esqueceu, se vira, dane-se. Mas lá na frente eu fui amadurecendo. Porque ele me falava, você precisa amadurecer, você é menino ainda. Eu falava, mas menino no quê? Eu já estou matando um leão por dia, como que posso ser menino? Ele dizia, você é menino. E eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer, eu estou te dando habilidade, você não tem, veio de família de banqueiros, muito mimado, não serve para nada. Sabe falar, mas no meu reino não é saber falar, é ter experiência, é diferente. Então eu fui amadurecendo na vida. Se Deus não permitir situações que você tenha que se virar, quando chegarem os intermináveis questionamentos, porque pessoas que te seguem vão te fazer todo tipo de pergunta para o resto da vida, você não vai saber o que responder se não tiver experiência. Uma vez eu tive um líder aqui, que a esposa falou, vamos levar nosso filho para o pastor. Ele falou, mas o que o pastor vai entender de filho? Ele nunca teve um. Perdão, filha. Ela falou, não sei. Ele não lembrava que Deus, para mim, começar a eu fazer uma obra para ele, ele me empurrou no meio do infantil. Eu tive que me virar. Porque eu fui lá, a pastora da igreja falou, olha, vai ter um curso aí, eu gostaria que você viesse. Eu fui para a obediência. Mas eu sabia que era do infantil, eu sabia que eu pensava aquilo, não é meu lugar, o que eu vou fazer aí? Mas tá bom. Eu tinha 2 irmãos como bebês, que para mim considerava meus filhos, punha no meu colo, por eles. Aí ela está falando, a Bíblia virou na minha frente, e na Bíblia falava algo de vai trabalhar, seu inútil. Aí eu cheguei para ela, falei, tia, olha, eu gostei, aconteceu algo diferente, 2 vezes a Bíblia virou sozinha. Ela falou, estou orgulhosa de você, eu pedi para Deus que me desse você para cuidar comigo do infantil. Eu? No mundo árabe, eu queria morrer. Falei, mas por que sobra isso para mim? Eu não tinha que estar fazendo isso. Mas como a Bíblia virou sozinha, eu falei, eu não posso me esquivar. Aí, só que ela falou, não, na classe, eu não tive treinamento. Na classe, tem 2 tias. Eu falei, bom, pelo menos elas fazem o trabalho e ficam de segurança. Homem ali põe ordem na casa. Se uma criança for levada, dou uns tapas, fica bom. Eu pensei que era isso. Cadê as tias? E quando eu entrei na classe a primeira vez, sabe onde era a classe? O culto era assim e a classe era aqui do lado do púlpito. E eu pensei, mas não podia a classe estar lá na rua, lá do outro lado, para entrar como KGB, escondido. Eu tinha que atravessar aqui para entrar. Uma vergonha. Aí eu entrei e as tias não estão. Por que não estão? Ah, porque elas têm que cuidar de não sei o que. Então fica com você. Eu tive que fazer historinha para as crianças, louvor para as crianças, tudo. Eu tenho que fazer tudo. Tudo. As brincadeiras, as perguntas, tudo que se fazia no infantil eu tive que fazer. Me virar, queridos, me virar. Como eu queria que tivesse uma dessas tias experientes, me olhasse e falasse, ó, número 1, fosse sincero, ela falasse, está ruim, está horrível, está engessado, está uma desgraça. Nesse privilégio eu tive, sozinho com as crianças, tendo que me virar, e tento lembrar que eu tinha 20 anos, eu nunca fui pai, nunca tinha casado, nunca cuidei de criança, eu tive que me virar. Queridos, quando eu pego o meu histórico, eu entendo melhor a pregação que eu mesmo te faço aqui. Deus me pôs em muitas situações que eu tive que dar cambalhota, se vira. Eu não sentia Deus, eu não tinha visão, eu não tinha via anjo. Não, a igreja que eu me converti não tinha profecia, que isso para eles podia ser tudo do demônio, então não tinha. Então não tinha nada, incentivo fiscal para o profeta ir lá fazer alguma coisa, não tinha. Se vira, está aí a classe e dá resultado aí. Chegou um dia eu me apaixonei por aquelas crianças, uma a uma pelo nome, eu visitava elas.
O que não contavam para pai e para mãe, contavam tudo para mim. Tio, quando parei de ir lá, elas não quiseram entrar. Ficaram tudo no meio dos pais. Fizeram greve e não quiseram entrar, porque o tio Issam não vai entrar. Mas eu estava saindo porque eu ia desviar. Eu falei para o pastor, eu vou desviar, Deus não correspondeu financeiramente. E vou entrar numa furada, mas eu preciso te entregar as crianças antes. Ele falou, mas você fez alguma coisa errada? Não, estou esperando eu te entregar, porque ao descer daqui estou desviado. Eu falei assim, ele falou, tem certeza? Lógico que eu tenho. Ele falou, olha, quando você voltar, você me avisa, que eu devolvo as crianças para você, porque pelo menos deu para ver quem você dá para confiar. Então veja, tudo isso aconteceu comigo, neófito, criança. Ainda ia passar pela experiência de desviar 2 vezes. E Deus me fazendo me virar, está me entendendo? Para amadurecer. Os conselhos que eu dei para o meu líder naquele escritório, foi o que mudou o casamento, a família, a paternidade dele com a menina. Deixa eu te falar algo. Satanás, ele quer aproveitar essa brecha, porque nós não temos noção. Nós começamos a entender que Deus não existe. Poxa, eu estou aqui no meu trabalho, no meu emprego, estou aqui, bato para 15 ligações, 14 não atendem, o número 15, 15º ainda mal-humorado. Cadê Deus? Satanás vai fazer isso com você. Ele vai querer que você pergunte, cadê Deus nessas horas? Posso te falar algo? Você vai ter que lembrar de Neemias. Ele dizia, porque a mão do nosso Deus está sobre nós e que a obra está se adiantando. Aplaude a Deus por isso. Por isso que eu te disse que o título é jamais abandone a tua fé. Você vai se esmerar para todos os cantos, mas você vai lembrar, Deus vai entrar um dia com sobrenatural. Isso vai mudar para sempre. Aplaude Ele, aplaude em nome de Jesus. Queridos, vamos ler algo importantíssimo. Neemias eu apenas mencionei, esse eu preciso ler. Sobre Jó. Jó capítulo 13, versículo 15. Jó estava aguentando os quintos dos infernos. Estava numa luta terrível. E o ruim dentro dessa luta é quando começam a criticar a gente por causa das lutas que a gente tem. Olha que loucura! Tem gente que te critica por causa das lutas que você tem. Se estivesse brincando de evangelho, uma coisa. Porque tem crente que não está com luta, está sendo corrigido porque ele é um sem vergonha. Ele depois diz que por causa do evangelho está sofrendo. Não, você é malandro. Você fala mal de pastor, você quer destruir a igreja. É malandro espiritual. Aí já não é tendo que se virar. É um demônio que está na tua testa. Agora tem crente que está lá se santificando, pagando o preço, servindo aos pés de Deus. E parece que o inferno, o único endereço que achou para baixar foi na casa dele. E aí vem os lindos que criticam ele por causa da luta dele. Pô, sua vida não muda nunca. Eu já estou lutando com principados e ainda o ser humano nem chega perto dele, hein? Se puser ele no carro para dar carona, o pneu fura. Tem gente que nos critica e nos julga por causa da luta. Olha só, por causa de algo. Jó teve que dizer 2 coisas. Em Jó capítulo 13, 15, ele diz assim: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Porque estavam perguntando muito para Jó onde estava Deus na vida dele. E por que ele fala ainda que ele me mate? Porque ele também não sentia Deus fazia muito tempo. Ele afirma categoricamente que o que ele tinha do lado dele na tenda era um demônio. Algo gélido, um vulto que lhe fazia calafrios e lhe dava náusea. E ele diz, mesmo que Deus me deixe morrer, eu ainda vou esperar nele. Não abandono a minha fé. Contudo, mas já afirmo, os meus caminhos defenderei diante dele. Eu e Deus vamos ter um particular e eu vou dar a volta por cima. Aí, segundo a informação, Jó 19, ele diz para os críticos, parem de me criticar, porque tudo tem limite na vida e limite diante de Deus. E ele diz, vocês que só vivem, as conversas de vocês só giram em torno de criticar-me por causa das lutas, tem limite. Em Jó 19, versículo 4,
embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará meu erro. Jó está dizendo, eu sei porque estou apanhando, porque eu que indicava o céu para o Oriente Médio, aonde Deus está, de repente eu olhei o céu, comecei a estudar astrologia, e aí Deus ficou para fora do relacionamento, e comecei a corromper o povo e eu não estava percebendo. Deus está me corrigindo e está me mostrando que quem mexe com a astrologia, o bicho que está nessas estrelas, queima filho, queima negócios, queima tudo. Então ele está dizendo, eu errei, eu estou apanhando. Mas, no versículo 28, 29, se disserdes como o perseguiremos, com pergunta, e a causa deste mal se ache nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o furor de Deus, para saberdes que há um juízo. Então, Jó já não está sentindo Deus naquela correção. Já está aguentando o cão. E tem um grupo que está lá só falando mal dele. E ele falou, tem limite. Pastor, eu estou igual. É por isso que Deus mandou ler esse versículo para você. Para você saber o que está na Bíblia. Que antes de você, tem servos de Deus como Jó que brilharam. Que tem livro inteiro só para Jó. Jó que sofreu 1 ano, mas depois uma eternidade de alegria na terra e no céu. Mas ele passou o que você passou. Pastor, já não chega o que eu passo. Eu tenho que me virar. Eu já vi, queridos, advogado, nada contra a profissão. Nenhuma profissão é vergonhosa. Vergonhoso é grudar numa cama e deixar os outros trabalhar. Mas eu já vi advogado fazendo um serviço que não tem nada a ver, recebendo 20 vezes menos. Mas ele feliz dizendo, pastor, estou fazendo isso para conseguir no mínimo pão para levar para casa, para que quando chegar a promessa eu estar intacto. E Deus está nos pedindo a mesma coisa. Não importa o que você tem feito para se virar. Você nunca foi costureira e está se virando com agulha e fio na mão. Parabéns para você. É uma fase, vai passar. Mas não abandone a tua fé. Porque Deus vai te dar muito mais do que uma agulha e um fio na mão. Ele tem algo grande para te entregar. Dá para dar glória a Deus aqui? Davi, pode aplaudir o teu Deus sim. Davi passou um longo período tendo que se virar. Em 1 Samuel capítulo 21, do versículo 12 ao 15, Davi teve muitos episódios que teve que se virar. Você não vê em nenhum momento ele sendo instruído por Deus para sair daquela situação macabra. Ele que se virava, ele que contava algo, ele que fazia alguma coisa. Aqui eu acho o cúmulo de todos. De todas as situações que Davi passou, esse é o cúmulo. 1 Samuel capítulo 21, versículos 12 a 15, Davi está fugindo de Saul para salvar sua própria vida. Ele para direto no campo do inimigo, onde ele era mais odiado. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo. E teve muito medo de Aques, rei de Gate. Então ele está na cidade que ele matava gente. E o povo marca o rosto dele muito bem. O nome dele é o mais odiado na cidade. Eles estão vendo Davi, estão querendo dizer, esse é Davi. Versículo 13. Olhem todos para cá, queridos. Vocês estão olhando uma criança linda correr. Olhem para cá, amados. Isso, não deixe nada roubar vocês, nada. 13. Pelo que se contrafez diante deles, Davi se fez de louco, em cujas mãos se fingia doido, ele segurando ele, e ele fazendo de conta que era doido. Esgravatava nos postigos das portas, quer dizer, ficou se pendurando, querendo subir, ele quer chegar lá no topo do caibo da porta. Olha que loucura! E deixava correr saliva pela barba. Queridos, muito crente não está disposto a isso. Davi tendo que se virar a um extremo que não é normal, meu Deus do céu. Então, versículo 14, disse Aques aos seus servos, bem vedes que esse homem está louco,
Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa. Davi se virou e salvou a pele. Quantos dão glória a Deus pela vida de Davi? Davi nunca abandonou sua fé. Nunca. Capítulo 22, porque tudo isso é na mesma jornada. Versículos 1 a 4. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. É a única vez na vida que os irmãos tiveram dó dele. Na verdade, vieram por causa do pai e da mãe. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Não tem um versículo na Bíblia que Deus tenha falado para Davi o que fazer. Ele se virando. Ele olhando um quadro caótico, ele chega num lugar, para ele desconhecido. Ele está se escondendo numa caverna. Daqui a pouco ele vê um grupo de 400 pessoas chegando. Quem são vocês? Somos todos gente que nos massacraram, que a vida foi dura, e estamos tudo aqui perdido. E ele agora toma um mecanismo, é outra coisa que ele fez com as próprias mãos, queridos. Muito líder aqui teria perdido a fé, muito líder teria dito, eu acho que essa coisa de intervenção de Deus é exagero. Muito líder teria dito, tudo que aconteceu até agora eu fiz com as próprias mãos. Até me livrar da mão do cara, tive que babar na minha barba. Então, eu acho que estou exagerando com esse negócio de orar e ficar me jogando aos pés de Deus. Mas Davi nunca perdeu a sua postura diante das promessas. Davi nunca abandonou a sua fé. E olha o outro gesto de Davi. Não tem nada de Deus orientando ele aqui. Gesto de Davi. Dali passou Davi a Mispa de Moabe. Moabe, outro inimigo. E disse ao seu rei, deixa estar meu pai e minha mãe com você. Como quem diz, aceita ser meu amigo. Cuida deles para mim, para que o rei não mate eles. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi está tão perdido, sem direção, tendo que fazer tudo na matemática humana, que para o mundano ele diz, eu nem sei o que Deus vai fazer com a minha vida, porque estou tão perdido, tão fora, tão sem direção. Queridos, aí no 4:3, trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar. Queridos, ele teve que trazer pai e mãe e deixá-los na mão do inimigo para cuidar para ele. Muito crente que eu conheço no ano 2023 teria dito, então não vou mais orar tanto, vou fazer um coach evangélico, gruda em mim um espírito de impetulância, eu vou ficar rico. Davi não fez isso. Muito crente, por ter que se virar com a própria mão, ele se levanta contra seu líder espiritual, sabia? Se torna arrogante, o líder fala, por que você não veio no ensaio? Não tenho tempo, eu nem vou responder, eu ainda tenho que explicar o que eu faço o dia inteiro. Vai subindo para a cabeça, porque abandonou a fé, porque o mundo natural está assumindo o lugar de Deus na sua vida. Queridos, o tempo de Deus nos amadurecer não é o tempo da gente abandoná-lo. Tempo de Deus nos treinar, nos dar um fôlego, da gente saber como sobressair nas situações. Esse tempo é necessário. Ele é um tempo que dói no coração de Deus. Eu vejo muitos filhos tendo que mandar um filho, muitos pais tendo que mandar um filho para o exército, para outro país, para ele crescer. Eles fazem isso com muita dor. Mas eles fazem, porque ele vai amadurecer, ele vai voltar com mais bagagem. Deus dói nele. Dói em Deus esse período na tua vida. Deus não te gerou para ter que soltar você, entenda isso. 1 Samuel, olha só, 2 Samuel capítulo 22, nós estamos terminando aqui, como foi o relato de Davi a respeito da sua vida. Ele fez uma retrospectiva, e Davi na retrospectiva, ele poderia dizer, quanta coisa eu fui esperto, hein? Agradeço a Deus que me deu inteligência para eu saber como fazer. Ele não fala isso. Em 2 Samuel 22, 29 a 37, Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Últimas palavras de Davi. És a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas.
O caminho de Deus é perfeito. E aí ele diz uma frase que funcionou na vida dele: a palavra do Senhor é provada. Davi teve que provar a palavra de Deus na vida dele, de tanto cão que ele teve que enfrentar, de tanta situação que ele teve que se virar sozinho. Ele começou a ter confronto com aquilo que foi profetizado na vida dele. 4 profetas profetizaram na vida de Davi: tal de Gate, Natã, Samuel, Abiatar. 4. Mais tarde, ele teve que pôr isso tudo em confronto. E o Samuel que me ungiu a rei. Queridos, deixa eu falar algo para vocês, abrir um parêntese. Davi teve que se virar muito na vida, humanamente falando. Mas quando Saul veio para matar Davi, e Davi foi lá, cortou a orla e não matou Saul, a Bíblia diz que os de Davi falaram assim: Davi, Deus te entregou o reino na tua mão. Que isso significa? Que Davi tinha contado para eles todas as promessas que ele queria. Ele já sabia. Então você tinha um homem se movendo no natural, mas você tinha um homem aplacado nas costas com promessas de Deus na sua vida. Por isso que Davi diz: a palavra do Senhor é provada. Porque ela é provada e aprovada. Ela se cumpre. Ele diz, ele está dizendo aqui: se cumpriu na minha vida, vai se cumprir na tua. Deus, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Olha o que Ele fala. Ele não fala: eu dei jeitinho brasileiro, tanto confronto e tanta artimanha do inimigo, tanto caminho. Ele diz: é Deus que desembaraçou. Agora que sou mais maduro, eu percebo que Deus estava em todos os meus gestos ali. Estava presente. Ele me deu os pés da corça, firmou os meus passos, adestrou minhas mãos para a batalha. Também me deu o escudo da salvação. Alongaste no 37 sobre os meus pés o caminho, e os meus pés não vacilaram. Então ele diz: agora eu percebo que não era eu sozinho me virando, não. Era Deus me protegendo, me cobrindo, mas com certos limites para que eu cresça e amadureça. Dá glória a Deus bem forte, igreja. Última palavra de Davi, terminamos aqui. Em 2 Samuel, queridos. Em 2 Samuel 47 ao 51, terminamos aqui. 2 Samuel capítulo 22, do 47 ao 51. E o 51 nos dá um desfecho para o dia de hoje. Ele diz: vive no 47, vive o Senhor. E bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Olha, em nenhum momento ele fala das suas manobras. Ele reconhece que tudo o que ele conquistou foi pela soberania de Deus na sua vida. Versículo 49, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste de Saul, homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Um homem curado, um homem maduro. 51. Ele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido. Com Davi, deixa eu te falar algo. Terminamos esse versículo. Davi dizendo: me pesava muito aquela unção que fizeram comigo. Se põe na pele de Davi. O homem que abre e fecha o Oriente Médio, chamado Samuel, profeta. O profeta que chegava na cidade. A autoridade máxima para Davi são os anciãos. Os anciãos são tudo ajoelhando em trêmulos, perguntando se é de paz sua vinda. Esse homem, profeta, chega a ungir ele e diz: esse é o homem que Deus levantou para comandar Israel. Davi perguntou: essa unção pública que foi feita na praça comigo publicamente, o que aconteceu com ela? Mas olha como Davi termina seus dias dizendo: é Deus que usa de benignidade com seu ungido. Cada unção que um dia Deus pôs na tua vida não será jamais esquecida. Jamais abandone a tua fé, porque jamais Deus vai esquecer uma promessa sequer que tenha feito. Um aval que Deus prometeu para você. Céu e terra passam, um aval não vai passar. Por isso não abandone a tua fé.
Deus tem algo lindo para fazer com você. Você ainda não viu um homem, uma mulher sendo levantados por Deus. Mas você vai ver na tua vida. Você vai ver. E vai ser grande o que Deus vai fazer. E o Senhor tem falado para mim que Ele está com pressa. Que a guerra está terminando, é a última está terminando. Ele tem falado para mim, a última guerra travada contra meu povo. Eu com sopro já estou começando a dissipar. A primavera já está começando a florir. Aplaude o teu Deus, aplaude. Quantos querem depositar a sua vida inteira nas mãos de Deus? Apague todas as luzes, põe a mão no coração. Aí em casa, aqui na igreja, põe a mão no teu coração. Diga para Ele, Senhor Jesus, a minha decisão está tomada. Já me adianto pedindo perdão por qualquer pensamento errado, qualquer desconfiança do Senhor. Hoje eu sei que nunca estive só. E a decisão que eu tomo diante da Tua palavra, eu dou a minha mão na Tua. Andar com o Senhor de mãos dadas todos os dias da minha vida. Dependência total do Senhor. Eu creio em Ti. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua palavra. Eu creio naquilo que só o Senhor é capaz de fazer por mim. Pai Celestial, eu corro para os Teus braços. Toda a minha vida é Tua. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Diga para Ele, o Senhor é o melhor Pai do mundo. Diga para Ele, eu aceito amadurecer. Só nunca me abandone. Eu creio em Ti. Amado Espírito Santo, eu peço perdão. Se de alguma forma parei de orar, vacilei na oração, por dúvidas, pelo natural, eu estou de volta. Pode me aguardar no quarto da oração. Eu estou de volta. A nossa comunhão está de volta. Eu e a minha casa só dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 3 minutos para orar, queridos. 3 minutos para você falar com o Pai Celestial agora. 3 minutos para você derramar o teu coração aos pés do Senhor Jesus. 3 minutos para você pedir perdão pelos pecados que têm te afastado de Deus. 3 minutos para dizer para o Pai que você o ama e que você crê em todas as suas promessas. Nesta oração, diga para o amado Espírito Santo se está doendo em você o tratamento. Mas pede para Ele forças para te manter de pé. Se está doendo, diga que está doendo. Se os teus pés quase desviaram, conta isso para Ele. Mas pede para Ele forças. Aí em casa, aqui no culto, diga para Ele que você não termina esse culto da forma como começou. Que você quer a partir de agora algo mudado dentro de você. Oh Espírito querido, flua na tua casa, Senhor. Flua na tua igreja, oh Deus. Flua no meio desse povo que se chama pelo nome do Santo Rei Jesus. Flua, Espírito Santo, flua. Receba cada palavra das suas orações em nome de Jesus. Oh Espírito. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia
Senhor é bom. Canta isso, casa do Senhor. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro e aleluias. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro Santo. Glórias ao Cordeiro. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. O que eu seguro aqui, queridos, nós vamos fazer o que a gente sempre faz. Eu vou colocar o louvor aqui, nós vamos orar. Se você precisar ir embora...